Sentar, queridos. Amados, abramos a palavra do Senhor em Malaquias, livro do profeta Malaquias, capítulo 2. Nós daremos continuidade, irmãos, à exposição desse profeta menor. Nós paramos as nossas exposições, temos uma pausa nas exposições corriqueiras, para nós nos dedicarmos a mais um profeta menor. E nós temos caminhado pelo profeta Malaquias e chegamos agora no versículo 17 do capítulo 2. Nós leremos, irmãos, até o versículo 5 do capítulo 3, porém a exposição de agora pela manhã vai até o versículo 2 e à noite nós seguimos de onde nós paramos, voltando um pouquinho mais do versículo 1 do 3. Malaquias 2:17, assim diz a palavra do Senhor, irmãos. Enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer um que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como um derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão, torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez a nosso Deus. Senhor, a tua palavra foi lida e agora ela será exposta, Senhor. Os nossos ouvidos ouvirão, mas a nossa alma, Senhor, continuará inerte se o teu Espírito não falar dentro de nós, Senhor. Ó Deus, abre os nossos olhos para compreendermos a tua vontade para a nossa vida, para caminharmos segundo o que tu queres, Senhor, porque nós somos teu povo, tu és o nosso rei, nós somos tuas ovelhas, tu és o nosso pastor, queremos ser guiados por ti, interna e externamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos caminhado pelo livro do profeta Malaquias e vai ser importante aqui, peculiarmente importante, nós relembrarmos o contexto do que está acontecendo aqui no livro. O livro do profeta Malaquias, irmãos, ele se passa e ele ocorre após o retorno do povo de Judá do exílio babilônico. Lembremos que o reino de Israel foi dividido em dois grandes reinos, né, o que passou a se chamar do Reino do Norte, o Reino de Israel, e o Reino do Sul de Judá, ficou com a dinastia de Davi. O Reino do Norte, por sua prostituição, por sua profanação do culto e desprezo da lei do Senhor, foi rapidamente levado para o exílio assírio, sem promessa de retorno, enquanto o Reino do Sul, Judá, foi levado para o exílio babilônico com promessa de retorno. Então, o livro do profeta Malaquias se passa alguns anos após esse retorno, depois do ministério de dois outros profetas, Ageu e Zacarias. Então, já havia um tempo em que o povo de Israel já havia voltado, já havia se reconstruído, se levantado, recebido duas outras repreensões, duas outras encorajamentos, mas ainda assim esse povo, irmãos, continuava sob a dominação do Império Medo-Persa. E aquelas profecias que foram mal interpretadas por eles como uma prosperidade carnal e material apenas, na cabeça deles não haviam se cumprido. Então, uma das reações do coração deles, irmãos, mostrando que estava lá já antes de tudo isso, foi o desprezo para com o Senhor. E especificamente o desprezo para com o seu culto, de forma que o livro de Malaquias é um livro que trata diretamente
da profanação, ou repreende a profanação do culto ao Senhor. Ocorreu também um desleixo dos sacerdotes com relação à instrução, ao pastoreio e orientação no culto, e evidência de que eles estavam desprezando e quebrando realmente a aliança se dá também no desprezo pelo pacto marital. Essa nós vimos até aqui, em suma, fazendo um grande resumo do que foi falado no livro do profeta Malaquias. Agora, irmãos, o Senhor vai nos ensinar uma outra coisa grave que esse povo estava fazendo e que também tem relação com o culto ao Senhor. Veja, nesse texto, irmãos, o Senhor nos ensina o seguinte: nós enfadamos a Deus quando cremos sobre Ele aquilo que não condiz com o que Ele é, especialmente quanto à sua justiça. Cristo, entretanto, é a resposta de Deus ao mal, é a prova de sua perfeita justiça. Eu vou repetir, o que é que o Senhor está nos ensinando aqui nesse texto, irmãos? Nós enfadamos a Deus quando nós cremos sobre Ele aquilo que não condiz com o que Ele é, especialmente quanto à sua justiça. Cristo, entretanto, irmãos, é a resposta de Deus ao mal e é a prova da sua justa justiça. Veja comigo, por favor, o versículo 1, e aqui, irmãos, vai estar na mesma estrutura que nós temos visto. O Senhor acusa, o povo responde com cinismo, e o Senhor então refuta o cinismo desse povo. Veja o versículo 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras. O Senhor começa esse ponto dessa forma, irmãos. Vocês estão me enfadando com as suas palavras. A palavra para enfadar aqui, irmãos, a palavra hebraica, que é traduzida por enfado, ou estão me enfadando, ela significa cansar, mas cansar no sentido de irritar. Aqui no Nordeste a gente tem uma palavra parecida, né? Quando a pessoa assim, fulano está me caningando, né? E você reage com ira por causa daquela caningação, aquele caningamento, não sei nem como é que fala sobre essa palavra. Irritando, cansando. E essa palavra é traduzida tanto por enfado, cansaço, mas sempre nesse sentido de provocando a ira, de incomodando, de aborrecer. Vocês estão me aborrecendo, diz o Senhor. Ele declara isso explicitamente, irmãos. E novamente o povo vem com cinismo. Veja o versículo 17 ainda. E ainda dizeis, em que o enfadamos? O que nós estamos irritando o Senhor? De uma forma cínica esse povo fala. Deus então, irmãos, vai mostrar o que tem lhe provocado a ira. E veja a resposta dele. Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? O Senhor, irmãos, ele está se referindo à visão que o povo tem dele. Ao que de fato, irmãos, eles estavam crendo acerca de Deus. O que eles estavam falando, ou até mesmo pensando, porque a linguagem aqui é o que pensais, o que vocês estão considerando no coração de vocês acerca de mim. O que vocês creem acerca de mim? Esse povo aqui, irmãos, ele estava nutrindo uma crença errada acerca de quem Deus era. E sabe o que Deus diz sobre isso, irmãos? Sabe o que Deus diz sobre nutrir uma crença errada sobre Ele? Isso me enfada. Isso me irrita. E não é à toa, irmãos, que isso irrita o Senhor. Porque o Senhor entregou a sua revelação, a sua palavra, para que nós o conhecêssemos segundo o que Ele é, não segundo o que nós imaginamos que Ele é. Os falsos deuses é que são produto de imaginação. Os falsos deuses é que não tem boca, é que tem boca, mas não falam. Deus fala. A palavra, irmãos, é exatamente Deus mostrando: eu sou isso aqui. Creiam em mim segundo o que eu estou falando. Toda revelação, milênios de revelação, para que a sua igreja cresça da forma correta. Mas ela vai se manter na crença errada. Não é à toa que ele diz: isso me irrita, isso me enfada. Eu enviei os meus profetas, vocês não ouvem. Eu entreguei a instrução da palavra, vocês desprezam. E ainda mantêm uma visão errada acerca de mim.
e ainda enchem a boca para falar de mim o que não condiz com o meu ser. Isso me irrita, diz o Senhor, irmãos. E com esse fato aqui, irmãos, nós já aprendemos algumas coisas práticas para a nossa vida. Primeiro, crente, a crença correta acerca de Deus é essencial, é muito importante. Na nossa cultura, irmãos, pluralista, na nossa cultura ecumênica, não importa se você crê em Deus segundo o que ele fala, basta você dizer que crê em Deus. Mas que Deus? Não importa, ele crê em Deus. O Senhor está dizendo claramente, não é assim que as coisas caminham. Creia segundo o que não diz, creia aquilo que não condiz com o que eu sou de fato, e vocês verão a minha ira. Deus leva muito a sério, irmãos, o que pensamos sobre Ele. Não é coisa de pouca importância. Realmente, irmãos, o que realmente cremos em nosso coração está manifesto diante dele mais do que qualquer confissão de fé escrita. Está lá. A gente até pode, com os nossos lábios, dizer algo diferente do que está em nosso coração, mas ele vê o que realmente nós cremos acerca dele. Nós podemos enganar os homens acerca da nossa profissão de fé. Nós podemos enganar os presbíteros de uma igreja local, que vão aprovar ou não a recepção de um crente. Mas o Senhor não é enganado, irmãos. Nisto que pensais, ele diz. Os pensamentos de vocês acerca de mim me enfadam, porque eu conheço. O Senhor está falando, irmãos. A gravidade disso, irmãos, reside no seguinte: se nós não cremos nele segundo o que ele diz de si mesmo, presta atenção, se nós não cremos nele segundo o que ele diz de si mesmo, nós estamos inevitavelmente forjando um ídolo, chamando-o de Deus vivo e verdadeiro. É a consequência, irmãos. É uma idolatria perversa. E se você lembra bem, foi exatamente isso que o povo de Israel fez em Êxodo capítulo 32. Forjou um bezerro de ouro e disse: eis aqui, Israel, o Deus que te tirou do Egito. Eles não estavam falando que ali era Baal, que ali era Astarote, que ali era qualquer outro. Não, aqui é o Deus que nos tirou do Egito. Mas não era o Deus. Eles forjaram e chamaram-o de o Deus de Israel. Isso provoca a sua ira, irmãos. Isso é o desprezo mais cínico que um homem pode fazer para com o Senhor. Isso é auto-engano, o mais pernicioso. Sabe por quê? Porque a gente forja um falso Deus para nós mesmos. E em seguida, nós forjamos em nossa concepção e crença, e em seguida nós chamamos ele do Deus vivo e verdadeiro, e nós acalmamos a nossa consciência. E o que mais os homens têm feito é isso, irmãos. Quando você se depara com uma pessoa que fala assim: eu creio em Deus, mas ela é alheia à Escritura Sagrada, ela não crê em Deus. Ela forjou um Deus para si. E para que a sua consciência caminhe tranquila, é um Deus segundo o que ela quer. É um ídolo. É um ídolo. Quantos não são, irmãos, que fazendo isso, esse movimento, quando se deparam com Deus da Escritura, falam: opa. Não é assim. Isso aqui é radicalismo, isso aqui é sua visão. Não, o Deus que eu creio é diferente disso. Muitas vezes esse Deus é um ídolo, para não dizer sempre. Segunda coisa, irmãos, que nós já aprendemos aqui, é que nós entendemos a importância da correta interpretação da Bíblia, das obras e dos atributos de Deus. Aqui, irmãos, nós entendemos a importância da doutrina. E no mesmo contexto pluralista e ecumênico, o que é que padece? O que é que sempre fica de lado? A doutrina. A correta profissão de quem Deus é. Porque se ela for mantida, essas coisas não se sustentam. Então é melhor a gente suprimir isso, amputar isso, diminuir a importância dela, e aí eu passo a sustentar, a crer o que der na telha sobre Deus. Os nossos achismos,
conscientes ou inconscientes, obstinadas, imprecisões acerca de Deus, são mantidas em nosso coração. Irmãos, o Senhor está falando que isso é um grave pecado. Crer corretamente acerca dos atributos de Deus, das suas obras, irmãos, deveria ser um esforço contínuo no nosso coração. Porque isso afeta tudo. Isso afeta a nossa compreensão do Evangelho, irmãos. Isso afeta o nosso culto. Quer ver um exemplo? Certa vez eu ouvi de graças a Deus não dos nossos, né? Um presbítero alheio na outra igreja presbiteriana, falando sobre os atributos de Deus, dizendo assim, nos atributos de Deus, a graça de Deus é maior do que a sua justiça. E parece lindo isso, né? A graça é maior do que a justiça. Mas isso é um erro gravíssimo. Isso não condiz com o ser de Deus. No seu ser, nenhum atributo é maior do que outro. Ele é totalmente tudo o que ele é. E mais, no tocante à graça e à justiça, a graça só é o que é por causa da justiça. A manifestação da graça em Cristo se dá porque Deus satisfez toda a sua justiça em Cristo. Forjou um evangelho para si. E não é à toa que essa mesma pessoa que falava esse tipo de coisa, levantava-se contra a ideia da obediência à lei numa nova vida cristã. Como se isso fosse contrário à graça. Afetava o culto, a concepção de culto. Afeta tudo, irmãos. Tudo. E a terceira coisa, ainda nesse primeiro momento, irmãos, é que fica explicitado aqui para os irmãos um tipo de aplicação que os ministros do Evangelho devem fazer. Por algum motivo, irmãos, muitos pensam que aplicação é só, veja, não é que não seja isso, mas alguns pensam que a aplicação é só faça isso ou aquilo, faça. Mas, irmãos, a aplicação da palavra de Deus, ela envolve também creia assim e creia assado. Isto é, crença, doutrina. Ela envolve o seguinte pensamento: a partir dessa crença, o nosso coração deve reagir assim. Ou seja, são aplicações que vão lidar com as afeições, com as disposições do nosso coração. E envolve não creia na crença errada. O nome disso é apologética. Tudo isso, irmãos, são aplicações da palavra de Deus, porque são essas coisas que o Senhor chama a sua igreja a fazer. Não é só executar em sentido prático. Tudo parte daqui, irmãos, da crença correta. A prática não se sustenta sem uma crença errada sobre Deus. Crenças erradas gerarão práticas erradas. Doutrina maculada gerará uma vida maculada. E tais aplicações, irmãos, são necessárias para que não enfademos a Deus com a nossa crença incorreta. Você tem nutrido uma visão correta dos atributos de Deus? Se alguém lhe perguntasse sobre esse assunto, sobre o que Deus é, sobre os seus atributos, você conseguiria discorrer sobre isso de uma forma que não enfadasse a Deus? Obviamente, irmãos, o conhecimento sobre Deus é inesgotável. Porque aí tem um grupo, né, no meio das igrejas, vai falar assim, porque Deus é incognoscível, Ele é incompreensível, Ele não pode ser abarcado, logo o fazer doutrinário está errado. Isso é uma outra implicação equivocada, é uma outra crença equivocada. Sabe por quê, irmãos? Realmente, Ele não revelou inesgotavelmente tudo sobre si. Isso não é nem possível para nós como criaturas criadas. Ele é infinito. Se um balde que é finito não pode abarcar um oceano que é finito, quanto mais o finito com o infinito. É óbvio isso, irmãos. Porém, Ele nos revelou o que nos é suficiente. E no que Ele revelou, há conhecimento certo. Então, se nós somos balde, Ele pegou do infinito uma porção para que nós pudéssemos entender quem Ele é, irmãos. Portanto, o que você tem crido é segundo o que Deus revelou? Suas opiniões e crenças sobre Deus estão corretas? Agora, irmãos, nós percebemos outra coisa aqui também. Deus dá conta de todas as nossas palavras e pensamentos. Não há nada, irmãos, como o autor dos Hebreus fala em Hebreus capítulo 4, não há nada que não esteja manifesto diante dele. Nada, irmãos, nem os nossos pensamentos mais ocultos acerca dele. Nossas palavras, nossos pensamentos, nossas ações, nossas opiniões, nossos afetos, nossos sentimentos, tudo mostra o que nós
realmente cremos acerca dele, e isso deveria fazer os nossos pés tremerem, irmãos. Tremerem. Por isso, queridos, vem a necessidade da sinceridade. Não a sinceridade para com o que é falso. Ser sincero, mas errado, não é algo bom. Mas a busca pela sinceridade com o que é certo. Lutarmos com o nosso coração para que ele se submeta à palavra. Então aqui, irmãos, o primeiro ensino que o Senhor nos dá, a importância disso. Não fadiguemos o Senhor com crenças incorretas acerca de quem Ele é. Não achemos normal isso. Não achemos comum nós simplesmente descansarmos em concepções vazias e frívolas e sem fundamento sobre Deus. Que o nosso coração seja compungido para conhecer mais. Que a cada dia do Senhor você venha com esse anseio. Senhor, me ensina mais de Ti. Que você não despreze as ocasiões de ensino público da palavra. Não despreze quando você puder ler um bom livro que seja doutrinariamente sadio. Muito mais, ler a Escritura em família e privadamente. Não enfademos, irmãos, o Senhor. Mas o que é que esse povo estava crendo acerca de Deus, irmãos? Veja novamente o versículo 17. Qualquer um que faz o mal passa por bom aos olhos de Deus, do Senhor. E desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Irmãos, é isso que eles estavam falando acerca de Deus. É isso que eles estavam crendo. Explícita ou implicitamente, era isso que eles estavam professando, irmãos. Em outras palavras, eles estavam dizendo que Deus não é justo. Deus é injusto. Que Deus tem prazer no mal. Eles falam assim, o mal, qualquer que faz o mal passa por bom aos seus olhos. É desses que ele se agrada. Irmãos, que coisa terrível de se falar do Senhor. O Deus que é sumo bem, que tudo o que ele faz é bom, sendo acusado de ter prazer no mal. E também diziam, quando ele fala assim, onde está o Deus do juízo? Em outras palavras, era para dizer, irmãos, que ele era lento em aplicar o juízo. Uma outra forma de dizer que ele é injusto. Talvez, irmãos, a gente pode considerar aqui, talvez a razão desse tipo de acusação era ainda a dominação de uma nação ímpia e idólatra, no caso o povo medo-persa, sobre o povo de Israel. Judá estava sofrendo enquanto os ímpios prosperavam. E então, irmãos, o coração deles cai na tentação de questionar se valia a pena adorar a Deus diante da existência do mal. Novamente, irmãos, eles estavam medindo o Senhor por uma régua carnal. Por que novamente? Porque o livro de Malaquias começa com isso. Eu vos amei, diz o Senhor. Aí o povo respondia no seu cinismo, em que nos tem amado? Eles estavam medindo o amor de Deus por manifestações materiais, por prosperidade. E aqui, novamente, eles estavam medindo Deus por uma régua carnal. Agora, não mais o amor dele, mas a justiça dele. Tal postura, irmãos, ataca diretamente o ser de Deus. O que estavam falando e crendo é uma distorção gravíssima do seu atributo da justiça. É por isso que ele diz, vocês estão me irritando. Nós enfadamos a Deus, irmãos. Entenda isso. Nós enfadamos a Deus quando cremos sobre Ele o que não condiz com o que Ele é. Especialmente com relação à sua justiça, irmãos. Que esse fato não nos faça descansar na ignorância. Não nos faça descansar em achismos. Que esse fato, irmãos, nos empurre para que sobre ele, segundo o que ele diz. Sustentar uma fé, uma visão errada sobre Deus, nesse ponto especificamente, é enfadá-lo, é irritá-lo. Vem comigo, por favor, para o Salmo 5:4. Salmo capítulo 5. Veja como isso não é verdadeiro, irmãos, acerca do Senhor.
Pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Bem diferente do que esse povo estava falando. Veja, por favor, ainda no Salmo 116, por favor. 116, versículo 5. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Venha para o Salmo 129, por favor, irmãos. Apenas alguns textos que afirmam com clareza que Deus é justo. Versículo 4, Salmo 129, versículo 4. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. E Abacuque 1, 3. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Veja, por favor, na verdade, né, o versículo 13, do 1. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Explicitamente, irmãos, a Escritura fala sobre essas coisas. Colocando isso no contexto, irmãos, do livro, as visões erradas sobre Deus, os erros doutrinários sobre o seu ser e obra, são a base da adulteração de tudo, incluindo e especificamente o culto. O princípio da Escritura é: você se torna segundo aquilo que você adora. É um princípio repetido em todos os profetas, nos Salmos, desde o Pentateuco. Se você concebe um Deus que não é o Deus da palavra, você se torna segundo esse ídolo que você forja para si. Agora, irmãos, vamos mais fundo à questão. Se nós crescêssemos corretamente e fôssemos afetados por isso, quão zelosos nós seríamos, irmãos? Não só do culto público, que é o contexto aqui de Malaquias, mas também da oração privada, da devoção familiar, da vida de santidade. Se nós crescêssemos, se nós realmente fôssemos afetados, irmãos, por isso, sem dúvida, irmãos, a nossa negligência e constantes falhas em todas essas áreas tem por trás que ou não cremos corretamente em quem Deus é, ou cremos corretamente, mas isso não nos afeta, não nos impele a reagir segundo esses fatos, irmãos. Como, irmãos, seríamos, como é que seríamos irreverentes no culto e não consideraríamos o princípio regulador um exagero se nós crescemos no Deus Santo? Como é que seríamos irreverentes? Como é que isso não nos afetaria nesse ponto, irmãos? Como acharíamos que alguém pode ser aceito por Deus sem Cristo? Pela mesma razão, como alguns vão considerar que alguém pode ser salvo sem crer em Cristo. Sabe o que você está fazendo quando você fala isso? Você está crendo equivocadamente acerca de Deus, você está diminuindo a sua santidade e a sua justiça. Deus não é tão santo assim. Deus não é tão justo assim. Ele pode fazer um arrumadinho ali para receber aquela pessoa que despreza Cristo. Como, irmãos, seríamos desprezadores da oração privada se entendêssemos a grandeza do Deus que nos dá em Cristo acesso livre ao seu trono. Eu tenho certeza, irmãos, que nós não desprezaríamos, nós não desprezamos reuniões importantes com gente importante, com homens importantes. Não, nós nos arrumamos, nós nos embelezamos, nós fazemos todo tipo de coisa que precisa ser feita. Porque é alguém importante que nós vamos falar. É um homem de status na sociedade. E não está errado isso, não. Honrar a quem deve honra. Mas a questão, irmãos, é que os homens recebem mais honra do que Deus recebe, queridos. Porque nós tratamos como qualquer coisa você chegar ao trono da graça. Mas é tão simples. É só orar com fé por meio de Cristo. É só isso. Isso manifesta a bondade e a misericórdia do Senhor. Nós nos achegarmos a Ele, o Supremo Criador do Universo. Se nós tivéssemos plena consciência do que é isso, irmãos, a oração teria um lugar diferente na nossa vida.
Todavia, irmãos, sendo mais específico aqui ao atributo que o Senhor está acusando de adulteração desse povo, a justiça. Aí nós devemos nos perguntar, nós temos mantido uma visão semelhante acerca de Deus, irmãos? Nós temos considerado o Senhor injusto? E aí, talvez eu e você respondamos rapidamente que não. Nós jamais abriríamos a boca para falar que Deus é injusto. E até poderíamos apelar à nossa confissão de fé dizendo, veja aqui o que eu subscrevo. Porém, irmãos, a questão é mais profunda do que isso. Podemos não falar, mas há movimentos em nosso coração que expõem isso. Há movimentos silenciosos que são mais barulhentos que um grito de profissão de fé. Podemos não falar, mas a maneira como nós agimos mostra o que cremos acerca do Senhor, irmãos. Quer ver alguns exemplos da própria Escritura? Primeiro, a nossa ira e o nosso desejo de vingança depõem contra nós, mostram que nós não cremos que Deus é justo. Venha, por favor, aqui comigo para Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 1, 18. Capítulo 1, versículo 18. Não, é versículo 19 e 20, irmãos. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Dita de outra forma, irmãos, a nossa ira injusta muitas vezes quer executar a justiça do Senhor. É por isso que Tiago fala, a sua ira não produz a justiça de Deus, porque o nosso ímpeto, ao estourar em ira, irmãos, e desejarmos a vingança das nossas próprias mãos, como Paulo fala em Romanos 12, nós estamos declarando que Deus não é justo, ou então que Ele demora demais. O nosso coração, irmãos, está dizendo, eu preciso executar a justiça agora, pois se eu esperar por Deus, ela não vai ser exercida, ou vai demorar demais. A minha e a sua ira, irmãos, elas falam exatamente isso para Deus. Há alguns meses, né, uma irmã aqui da igreja mostrou para mim um vídeo de um padre conhecido no nosso país, um padre pop, que inventou uma personagem caricata. E ela, no Instagram, falando assim, a irmã fulana de tal, eu não levo desaforo para casa, porque esse negócio de esperar a justiça de Deus demora demais. É por isso que eu reajo. A raiz está ali. A nossa ira, irmãos, mostra que nós cremos que Deus demora em sua justiça. Isso desnuda a nossa alma, queridos. Ou ainda, a murmuração e o descontentamento. Por exemplo, em Números 14, na verdade, toda a peregrinação do povo de Israel no Egito era murmuração atrás de murmuração, murmuração atrás de murmuração. Moisés fala, vocês não estão murmurando contra mim, mas contra Deus. Ao murmurarmos, irmãos, e caminharmos em descontentamento, estamos dizendo a Deus que Ele não é justo na distribuição dos bens, que Ele não é justo na sua dispensação. É como se nós falássemos o seguinte, eu merecia mais, eu merecia naquela hora que eu desejava, ou não merecia que tal coisa fosse tirada de mim, ou então eu não merecia deixar de receber. Você é injusto, Deus. Mas pastor, eu nunca falei isso. Irmãos, é isso que o nosso coração está crendo quando nós fomentamos a murmuração em nosso coração. Quando nós comparamos, irmãos, por exemplo, a nós mesmos com os ímpios, como Asaf fez no Salmo 73, quando nós nos comparamos com os outros, em especial com os ímpios, e julgamos o que eles têm recebido e nós não, o nosso coração se infla em autojustiça. O que estamos dizendo é, Deus tem prazer na maldade. Veja, o ímpio desse teve essa promoção, ou então o ímpio desse teve esse sucesso, teve essa aprovação, teve essa bela moça interessada nele, esse belo rapaz querendo se casar com ela, e eu não. Se Deus não dá o que eu quero, logo Ele não é bom.
mas dá a esse homem, a essa mulher má. Ele tem prazer na maldade. Não muito diferente do povo de Israel, irmãos. Não muito diferente do povo de Israel. Ou então, irmãos, nós revelamos que nós achamos que Deus é injusto julgando as doutrinas. Por exemplo, a eleição e a morte vicária de Cristo pelos eleitos. Vem comigo, por favor, para Romanos 9. Inclusive, Paulo usa exatamente esse argumento. Romanos 9, versículo 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixas ele ainda? Pois quem jamais existiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez, por que me fizeste assim? Irmãos, muitos ao se depararem com essas doutrinas, por exemplo, são rápidos em afirmar, se for assim, Deus é injusto. A injustiça da parte de Deus. Se esse for o Deus da Bíblia, eu não acredito nele. E aqui, irmãos, são palavras que eu ouvi na minha adolescência. Conversando com pessoas sobre essa doutrina, disseram, se Deus for assim, eu não creio nesse Deus. Ele é injusto. Ele é injusto. Ou então, irmãos, mais uma manifestação da nossa crença da injustiça de Deus, como se ele fosse injusto, quando nós nos deparamos ou ficamos perplexos com a pecaminosidade diante do mal e da injustiça, por exemplo, na sociedade. Como o nosso coração fica perplexo, irmãos? Mas perplexo como? Aí você olha, por exemplo, para Abacuque, que nós lemos há pouco. Abacuque ali, irmãos, mesmo reconhecendo o Senhor como um Deus justíssimo, ele fala assim, mas por que tu te calas quando o mal está agindo? Senhor, eu vejo o mal por todos os lados, Abacuque fala, que não acontece nada. Era uma perplexidade que estava quase resvalando no pecado. Quando nós achamos, irmãos, que não há mais jeito, quando nós nos deparamos com o mal na sociedade, o mal na igreja, e nós nos desesperamos, como se não houvesse um juiz, ninguém que opere, ninguém que nos socorra, nós estamos dizendo, o Senhor é injusto. O Senhor demora demais. Diante de tudo isso, eu vou perguntar de novo, irmãos. Nós temos crido como esses judeus? Nós temos nutrido pensamentos de que Deus é injusto? Na injustiça, irmãos, o nosso coração fica quieto ou explode? Nas aflições e na falta de algo, o nosso coração é uma fonte de descontentamento jorrando continuamente? Se as nossas respostas forem sim a essas perguntas, irmãos, então nós temos enfadado a Deus com nossas crenças. Ou ainda, quando nós temos a ocasião de instrução da palavra, nós julgamos isso demais? É demais sermos instruídos pela palavra para nós não enfadarmos a Deus? Nós entendemos a questão? É de pouca ou de grande importância isso, irmãos? Vale ou não vale a pena toda a nossa diligência, irmãos? Se não vale, é porque nós não entendemos o quão sério é enfadar o Senhor. Se vale e nós não agimos segundo isso, é porque o nosso coração caminha em falta de fé, irmãos. Falta de fé. Porque a fé nos conduz àquilo que nós cremos que é verdadeiro. Que o Senhor fala. Ó, irmãos, que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos livre. Que Ele nos livre dessas acusações odiosas contra o justíssimo Deus que partem do nosso coração. Que Ele nos faça mansos. Nos faça mansos como uma pomba. Nos faça contentes com a porção que Ele nos envia. Nos faça pacientes diante das injustiças, confiando e crendo que Ele é justíssimo, que Ele não tarda, irmãos. Mas diante de tudo isso, irmãos, o Senhor ele não fica calado. O Senhor, como justíssimo que Ele é, Ele intima então esse povo. Veja o que Ele fala no versículo 1 do capítulo 3. Ele diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim.
De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, Deus ele responde aqui, diferentemente do que eles estavam pensando. Ele é justo sim. E o que nos chama a atenção é que a resposta dele não é, eu sou justo, vocês estão pensando errados. Não é dessa forma que é a resposta. Perceba que a resposta dele é, eis que eu envio o meu mensageiro, que está preparando o meu caminho, que prepara o meu caminho diante de mim. O que é que ele está se referindo aqui, irmãos? Qual é a resposta de Deus ao mal? Qual é a resposta de Deus à acusação de que ele é injusto? Esse texto aqui, irmãos, ele está se referindo explicitamente a Cristo. João Batista, irmãos, e Jesus, eles citam esse texto, ou os evangelistas citam esse texto, como se cumprindo em Cristo e em João Batista. Vem comigo, por favor, para Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, e aqui tem uma situação curiosa, irmãos, né? Até um debate no meio acadêmico, né? Como que Marcos, ele cita aqui dois textos, dois profetas, mas ele apenas menciona um, tá? Mas mesmo sabendo que ele menciona apenas um, sabe que ele está citando dois profetas, Malaquias e Isaías, e o texto é esse, Marcos 1, 2. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis que envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Aqui é Malaquias. A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui é Isaías, né? Ele menciona só Isaías, mas nós estamos dois textos aqui. E ele menciona exatamente o anjo que vai, o mensageiro que vai adiante, preparando o caminho dele, irmãos. Deus está falando de Cristo aqui, queridos. Cristo, irmãos, é esse anjo da aliança. É o Senhor que veio até o seu templo. É o Senhor que veio à igreja. E o mensageiro que foi adiante preparando o caminho dele chama-se João Batista. Assim, irmãos, o que o Senhor está nos ensinando aqui é que Cristo é a resposta dele para o mal. Quando os homens dizem, ele é injusto, ele fala, eu estou enviando o meu Cristo. O Senhor tarda na justiça, eu estou enviando o meu Cristo. Para nos mostrar, irmãos, que Cristo é a resposta do Senhor para o mal. Cristo é a maior manifestação da justiça de Deus. E como ele mostra isso, irmãos? Duas formas. Ele diz primeiro, eu vou enviar Cristo. E depois ele fala que o Cristo é o próprio justíssimo juiz. No decorrer do texto de Malaquias, nós vamos nos debruçar sobre isso à noite com maiores detalhes, irmãos. Mas a pergunta é, por que Cristo é a resposta de Deus ao mal? Por quê? Porque Cristo, irmãos, é a evidência da justiça de Deus. Cristo é a prova de que Deus não está alheio à justiça. E não, o mal não prosperará. Sabe por quê, irmãos? Porque em Cristo a justiça de Deus foi satisfeita. Ele foi separado para ser objeto da ira de Deus. Cristo recebeu a manifestação da justiça de Deus, irmãos. Um homem que se levantar diante de Cristo dizendo que Deus é injusto é um tolo do maior nível possível. O próprio Deus veio, encarnou e foi esmagada pela sua própria justiça perfeita. Como que alguém pode acusá-lo de injusto? Como? Paulo fala, por exemplo, irmãos, em Romanos capítulo 3, por favor, venha comigo. Romanos capítulo 3, versículo 21, ele diz, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Um dos textos mais claros da exposição da justificação
É Paulo reafirmando: Cristo é a prova de que ele é justo. Cristo é a manifestação da justiça de Deus, irmãos, porque ele viveu perfeitamente. Ele foi justo diante de uma geração injusta. Os injustos condenaram o justo, como Pedro fala em Atos 3, 14 e 15. E ainda, irmãos, e por último, porque Cristo voltará como juiz e julgará a todos com justiça. E é por isso, irmãos, por esse último ponto que nós vamos nos debruçar hoje à noite, que o Senhor fala no versículo 22, o versículo 2 do capítulo 3 de Malaquias. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como um fogo do ourives e como a potassa dos lavadeiros. É como quem diz assim: quem resistirá? Vocês pensam que são justos para me julgar? Vocês pensam que sua justiça está acima da minha, para que possam dizer que eu sou injusto? Vocês acham que eu sou injusto? Então, no dia em que meu Cristo vier para julgar o mundo, qual de vocês resistirá? Qual de vocês será aprovado? Quem ficará de pé diante da execução da minha justiça, que vocês dizem que é injusta? Vocês verão que eu não sou injusto. Vocês mesmos provarão da minha justiça. Vocês pensam que são justos e bons, que eu sou injusto e mau, mas vocês verão quem é bom e justo, e quem é mau e injusto, quando eu julgar com justiça. Que todo homem saiba disso, irmãos. Que todo homem ouça isso. Talvez você é ateu, ou luta com incredulidade no seu coração, ou é tentado a pensar dessa forma: se Deus é bom e justo, por que o mal prevalece? Saiba de uma coisa, a resposta é um pouco mais extensa do que eu vou falar. Mas saiba de uma coisa fundamental para essa resposta: ela não é que Deus é injusto e que ele não é bom. A resposta para o problema de mal não é que ele é injusto e que ele não é bom. A justiça dele vai ser manifestada. A justiça dele foi manifestada na cruz. Deus não tarda, crente. Diante da maldade do mundo, ele não está alheio e nem tem prazer nisso. Não confundamos o que Paulo fala, por exemplo, em Romanos 4. Não confundamos a paciência de Deus para que conduza a muitos ao arrependimento com leniência e injustiça. Ele é mais justo do que nós pensamos. Nós é que somos tolos, irmãos. Crente, novamente, o que temos crido acerca de Deus condiz com o que ele revela acerca de si mesmo? Se você quer conhecer a Deus em sua plenitude, olhe para Cristo. Ao olharmos para Cristo, nós vemos o Pai. E aquele que olha para Cristo com os olhos da fé, jamais abrirá a boca para dizer: Deus é injusto. Amém, irmãos? Oremos. Senhor, livra-nos, Senhor, de enfadarmos a Ti, de irritarmos ao Senhor com as nossas palavras e as nossas crenças erradas, Senhor. Dar-nos sempre conhecer a Ti, dar-nos sempre, Senhor, conformar as nossas opiniões e as nossas crenças e as nossas práticas à Tua palavra, à Tua lei, Senhor. Livra-nos, Senhor, especialmente de julgarmos o Senhor como injusto. Livra-nos dos movimentos do nosso coração, Senhor, que expressam essa fé e essa crença equivocada. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tu és justo e a Tua justiça é vista em Cristo, na cruz. Tu és justo, Senhor, e julgará com justiça no último dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.